Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos. Depois de uma campanha controvertida, cheia de propostas exóticas e ultraconservadoras, o candidato republicano chega ao poder da maior potência do planeta com um discurso que nega a política institucional americana. Quais os significados da eleição de Trump para os americanos, para o Brasil e para o mundo? Como ficam as populações americanas de origem latina, os indígenas, os árabes, que, entre outros grupos sociais, foram fortemente atacados na campanha republicana? Na geopolítica do petróleo, a eleição de Trump pode mudar as relações com o Oriente Médio e outros países produtores? E as guerras e conflitos com participação norte-americana? Que destinos terão? Trump se mostrou favorável à retomada da chamada guerra às drogas, estratégia cuja ineficácia já é inclusive reconhecida pelas autoridades americanas. Isso seria apenas um discurso de campanha ou corre-se o risco desse tipo de retrocesso? São essas e muitas outras perguntas. O símbolo do início da era Trump é o da incerteza. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre a geopolítica mundial a partir do resultado das eleições norte-americanas, temos a honra de receber Marco Aurélio Garcia, ex-assessor especial para assuntos internacionais nos governos Lula e Dilma, e Jéssica Morris, advogada, professora de Direitos Humanos e diretora executiva da Conectas. Bem-vindos. Obrigada. Quais os prováveis impactos no Brasil e no mundo da temporada de Donald Trump na Casa Branca? Professor. Olha, eu observei que na apresentação a palavra incerteza apareceu com uma certa insistência. Quando se fala em incerteza, há duas questões presentes. Uma é a incerteza que advém da nossa incapacidade de previsão, porque as coisas estão obscuras. Por outro lado, há uma incerteza que vem de uma incapacidade que nós teríamos que ter tido de previsão do que ocorreu. Quer dizer, navegamos entre uma névoa por um lado e por outro lado na nossa incapacidade política ou analítica. Eu acho que algumas coisas na eleição do Trump eram previsíveis. Por exemplo, que havia conflitos na sociedade americana que não tinham se explicitado de forma muito evidente e que foram aproveitados por esse outsider da política que foi o Trump. Isso é praticamente uma certa regra. Quando uma sociedade entra em declínio e uma outra ainda não sucedeu, abre-se um espaço para fenômenos perversos. Pode-se dizer que o Trump seja uma expressão desses fenômenos perversos, entre outras coisas, porque ele negou, com êxito, as regras dentro das quais se dava o jogo político nos Estados Unidos. Ele impôs as suas regras, e impôs, inclusive, de forma radical. Tudo que se dizia que era um erro, se revelou um acerto. Quer dizer, ele, de certa maneira, teve um faro extraordinário para o que estava se passando no país e investiu pesadamente nisso. Então, eu acho que nós devemos ser muito cuidadosos em pensar o que vem pela frente, para não cometer os mesmos erros de confundir a nossa incapacidade analítica com uma imprevisibilidade real. Mas depois a gente pode continuar sobre isso. Eu queria ouvir a Jéssica também. Eu também, diga lá. Eu acho que incerteza de fato, né? Eu acho que a incerteza não é tanto... Ele fez várias promessas, né? Então, assim, a incerteza é até que ponto ele vai cumprir essas promessas. Que desde limites propriamente constitucionais, a Constituição norte-americana tem limitações claras,
e também limitações até mesmo da governabilidade, né? Até que ponto, claro, ele hoje controla o Senado, quer dizer, o Partido Republicano controla o Senado, controla a Câmara dos Deputados, vai nomear pelo menos um ministro da Corte Suprema, Podendo provavelmente chegar a 3, mais, pode chegar a 3, né? Então, assim, tem a incerteza é até que ponto ele vai conseguir levar adiante o que ele prometeu nas campanhas. Agora, com relação, eu acho que assim, a ideia de que a imprevisibilidade como chegamos a ter um Trump, na realidade, se a gente olha todo o discurso do Partido Republicano nos últimos anos, que precisávamos de um outsider, uma pessoa que lide com o governo como um negócio, que fale, né, uma das coisas, vamos parar com essa questão de politicamente correto. Então, os grandes líderes, digamos assim, do Partido Republicano já vinham dizendo isso. Mas não imaginavam que esse discurso de 2, 3 anos que vinha em construção ia terminar com a figura do Trump. Né? Porque, apesar de esse discurso, precisamos de um outsider, uma pessoa que entenda de negócios, uma pessoa... enfim, que vá falar as verdades sem pudor. Sem os vícios do establishment da política americana. Exato, né? Isso, e também de dizer, não quer mais, essa questão de ser politicamente correto também era parte do discurso do Partido Republicano. Então, se criou, né, essa fantasia, quando essa fantasia que já vinha, né, se dizendo, precisamos disso, chega uma pessoa com todas essas características, mas potencializada ao extremo, que é o caso do Trump, né? Então, o Partido Republicano se viu os líderes, não, mas espera aí, esse aqui é demais, é muito, é mais do que nós antecipávamos. Mas eu acho que também faltou um pouco, assim, surpreendeu por um lado, mas em retrospectiva, olhando, né, para trás e vendo como chegamos onde chegamos, eu acho que o Partido Republicano também se equivocou ao criar essa narrativa e ver o resultado, que é um presidente que, enfim, que se utiliza de um discurso de ódio sem o menor pudor, né, contra minorias e mulheres, né, enfim, um candidato agora a presidente que também questiona a necessidade de uma ordem internacional, de uma comunidade internacional unida, através da ONU e outros sistemas internacionais de proteção, não só de direitos humanos, mas até interesses comerciais também. Vemos aí a questão do Acordo de Paz de Paris. Então, são tantas enfim, as ameaças que ele fez na campanha, que eu acho que a incerteza é até que ponto ele vai conseguir levar adiante. Agora, o Trump sequer conseguiu unificar o Partido Republicano. Ele tem forte oposição dentro do Partido Republicano, até por ser um outsider da política e ter conquistado a vaga nas primárias americanas, tal como conquistou. Né? O fato de vencer as eleições já supera esse tipo de dificuldade, ou não? Ou é possível que a gente assista aqui um certo período inicial onde ele vai ajustar os ponteiros com os parceiros dele? Estou perguntando isso, inclusive, do ponto de vista mais imediato. O secretariado do governo Trump, nos Estados Unidos, a gente fala não em ministros, né, mas em secretários de Estado. O secretariado dele ainda não está definido, ele disse que só ele sabe, que ele não discute com ninguém, fará essa escolha pessoalmente, personalisticamente. Isso confere ou faz parte desse tipo de discurso, dessa verborragia do Trump? Ele tem uma arma poderosíssima, a caneta. A caneta é uma arma para quem está em regimes presidencialistas, ou e sobretudo em regimes em que não só vige o presidencialismo, mas você tem maioria no Congresso e mais o que a Jéssica apontava, vai ter maioria na Corte Suprema, que nos Estados Unidos é muito importante porque ela legisla, entre aspas, sobre questões cruciais. Né? Quem tem tudo isso tem muita força. A grande verdade é que ele fez um teste, vários testes, com o Partido Republicano e ganhou todos. E habilmente indicou o presidente do Partido Republicano para uma função governamental
relevante. Mas eu queria também chamar atenção para um problema, que eu acho que é um problema para o qual muitas vezes nós não estamos atentos aqui no Brasil. Os republicanos estão passando num espaço de tempo relativamente curto por uma terceira mutação. A primeira foi com a eleição do Reagan. O Reagan era um homem, alguns dizem que era um outsider, não era outsider. O Reagan era um homem com experiência sindical. Ele foi presidente do Sindicato dos Atores de Hollywood, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ele foi governador da Califórnia. E ele se elegeu no marco de uma virada do capitalismo mundial. De tal maneira que ele foi acompanhado logo de uma pleiade de intelectuais de grande qualidade, de direita, mas de qualidade. Existe gente de direita de qualidade também, que foram aqueles que definiram concretamente não só um modelo econômico, o neoliberalismo, né, mas também procurar ajustar a política externa àquele momento. Esse ajuste da política externa, ele se fez, entre outras coisas, num período muito particular, quando os analistas americanos entenderam que a União Soviética estava à beira do seu esgotamento, né, e não poderia continuar disputando hegemonia político-militar com os Estados Unidos. Passado o Reagan, há uma segunda mudança nos republicanos, que é aquela que advém com o Bush. Essa mudança, ela ainda que não tenha, ela mantém os pressupostos neoliberais da política, mas quem sobe é uma camarilha de negociantes. O Dick Cheney, o seu vice-presidente, o Rumsfeld, que não tinha aquela qualidade intelectual que o reaganismo teve num determinado momento e que permitiu, inclusive, que ele, a despeito de ser uma figura um pouco ridícula, tivesse aquela gravitação internacional. Mas esse pessoal, né, está associado não só a gafes políticas tremendas, a maior de todas, sem dúvida nenhuma, a invasão do Afeganistão e do Iraque, mas também a derrotas, enfim. É um governo que termina melancolicamente, inclusive do ponto de vista econômico. O Trump, eu acho que com uma percepção dos problemas da sociedade americana, o que ele faz? Ele faz um investimento forte numa agenda conservadora, sobretudo em termos de direitos humanos, enfim, questões identitárias, não? Conservadorismo que era compartilhado por um setor da sociedade americana que estava muito deprimido. Não vamos esquecer que há 9 anos, 8 anos, nós tivemos uma crise econômica nos Estados Unidos do porte da crise de 29, quase, né, que jogou para a margem da sociedade um setor que já estava meio, os poor whites, os brancos pobres. Né? Bem, e ele não retoma a agenda clássica econômica. Ele pode ser, a Jéssica tem toda a razão quando ela diz que ele retoma os temas identitários. Ele é contra o aborto, ou até o casamento LGBT, ele parece que releva. Enfim, ele é digamos, de um conservadorismo nos temas identitários, mas nos temas de economia, e inclusive no pouco que apareceu de política internacional, ele tem uma agenda de outro tipo, que retoma temas dos anos 20 nos Estados Unidos. Isolacionismo. Isolação e protecionismo. E o protecionismo. Isolacionismo em política externa e protecionismo em política econômica. Isso. Veja bem, e uma espécie de um Rooseveltismo de direita. Porque o que ele está anunciando? Ele está anunciando grandes obras para tirar os Estados Unidos. Ele nomeia, inclusive, chamando que ele fará um New Deal, né? Um novo New Deal. Entende? Então, a diferença é que o Roosevelt não era... Bom,
uma diferença abismal, evidentemente, entre os dois. O Roosevelt não era um isolacionista, pelo contrário, ele sofreu muito nos anos 30 o Roosevelt, para ajudar a Inglaterra, teve que fazer uma série de trapaças políticas e tramóias incríveis, né? E ele não, ele está declarando que vai ser, e dificilmente ele vai sofrer uma pressão desse tipo. Mas eu acho que é esse fenômeno que a gente tem que entender, né? Os efeitos disso sobre o mundo, mesmo que ele cumpra metade do que disse, ou um terço do que disse, eu acho que serão muito grandes. Serão grandes. Eu vou aproveitar aqui, Jéssica, e vou colocar já perguntas dos internautas que estão chegando. Eu vou pedir para, se você quiser comentar o que o Marco Aurélio acabou de dizer, fique à vontade, mas aproveita e inclui o tema que a Maria pergunta aqui. Maria, acho que a pronúncia deve ser essa, né, Maria? Olá, um presidente que é empresário e de extrema direita, de que forma pode impactar ou interferir no Brasil? Pois é, não, e eu acho que casa um pouco com alguns dos comentários que eu ia fazer. Eu acho que é um grupo, né, que foi realmente ignorado, a classe trabalhadora de forma geral norte-americana. Então, o que a gente vê o Trump em sua campanha indo na frente de fábricas dizendo, olha, o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar o imposto de importação para aquelas empresas e companhias que decidirem que vão continuar produzindo no México, na China, ou eles vêm para cá e mantêm a fábrica aqui, ou eu vou aumentar a taxa de importação. Então, isso para um grupo de trabalhadores que cada vez mais vendo seus trabalhos diminuindo, o seu poder aquisitivo diminuindo, a economia do país, né, de novo, não crescendo, né, o nível que vinha. Então, assim, um grupo que começa, então, a questionar e se alimentar disso. Ah, não, então meu trabalho está indo para um imigrante. Então, começa esse discurso de ódio, começa também a ter um crescimento, um aumento que leva Além do caráter clássico, né? Quer dizer, períodos de crise econômica, via de regra, são estimuladores da xenofobia, tá certo? Exatamente. Então, nesse contexto, o impacto direitos humanos, impacto no Brasil, por exemplo, que a gente vê, os Estados Unidos agora fazem parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, juntamente com o Brasil, né? Então, vamos ver o que isso quer dizer nos próximos anos. Os Estados Unidos, a partir de 2017, toma assento no Conselho e um presidente eleito que diz que a ONU não está pensando em nomear um secretário para relações exteriores, um secretário que diz que não tem, ou um potencial secretário que diz que o prédio da ONU, se tirasse 10 andares desse prédio, não faria a menor diferença. Então, já mostrando um total desinteresse, pelo menos, no sistema de proteção de direitos humanos da ONU. E com relação ao Brasil, toda essa reavaliação de tratados ou relacionamentos bilaterais, a gente está vendo que Trump está muito interessado em olhar para o NAFTA, olhar para todos esses acordos que estão aí se desenvolvendo economicamente, ou que já estão estabelecidos, como é o caso da NAFTA, mas reanalisar e, talvez, por conta desse protecionismo, mudar o tom das relações econômicas. Acho que isso pode ter, sim, um impacto nas relações econômicas com o Brasil. Né? Professor Marco Aurélio, no Brasil, como é que chega o governo Trump? O governo brasileiro é composto de generais que lutaram 3 guerras passadas. Entende? Então, eles estão fixados numa problemática que não tem nada a ver com o mundo de hoje. E ficaram nos incomodando durante 13 anos e meio, dizendo que nós estávamos fechados às negociações, aos tratados, sem se dar conta que não é que nós estivéssemos fechados. Claro que nós queríamos fazer tratados que protegessem o interesse nacional, mas é que esses tratados eram dificílimos de fazer. Com a Europa é muito difícil, porque a Europa está vivendo uma crise maior que a dos Estados Unidos, muito maior. Né? E com os Estados Unidos, agora fica mais ou menos claro, quer dizer, com essa guinada protecionista, quer dizer, o
o Trump está dizendo que vai, eventualmente, ele está dizendo categoricamente que vai revogar o NAFTA, né? Eu não sei se fará, mas sem dúvida nenhuma vai. Se ele fizer um pouco do que ele está anunciando, ele quebra o México. Vamos ter claro isso. E isso significa, concretamente, que outros acordos com os quais os nossos generais de guerras passadas aqui sonham, TPP e outros, né, o Trans-Pacific Partnership, isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer de maneira nenhuma. Mas mais do que isso, ele vai adotar uma política macroeconômica. Diga-se de passagem, as últimas políticas macroeconômicas dos Estados Unidos não foram muito benéficas para nós, tampouco, né? Mas ele vai adotar uma política macroeconômica que vai produzir efeitos muito negativos aqui. Um efeito que poderia ser, por exemplo, o dólar vai subir. Não, o valor do dólar já subiu. Nesses poucos dias aí, passou de 3,15 para 3,40. Os bancos hoje já estão conservadoramente dizendo que será 3,40 no fim desse ano, 3,60 no fim do ano próximo. Pode ser que seja mais. Tá? Já houve uma revisão do nosso PIB para baixo. Bom, o nosso PIB, obviamente, hoje está revisado para 0,5. Né? Todos os textos de economia, inclusive daqueles que apoiam o governo hoje... Isso para 2017, Para 2017. Porque 2016 é um PIB de 3,8 negativo. Negativo. Então, quer dizer, as expectativas de que nós iríamos, nos Estados Unidos, mudar o ambiente econômico, né? Eu acho que essas expectativas têm que ser arquivadas. Pode ter algumas vantagens para nós? Pode, mas não são as vantagens com as quais os nossos generais de guerras passadas sonham. Uma delas é, evidentemente, $1 a 3,80, 3,60 ou até a 4, nos favorece do ponto de vista das exportações. Mas isso não é o que os ortodoxos querem aqui, né? Eles querem um dólar mais baixinho. Por quê? Porque tem uma obsessão com a política monetária. E acho que com isso eles vão controlar a inflação, que é a coisa que os move todo o tempo. Não que a inflação não seja um fenômeno importante. Então, tem algumas outras vantagens que podem se colocar, mas, quer dizer, aquela ideia que surgia, acho que ilusoriamente, que com o governo Hillary nós teríamos uma melhoria do ambiente aqui, não vamos ter. Bom, de certa maneira, vocês já respondem também o Jorge Pimenta Filho, e eu vou colocar a pergunta do Rogério Matucci. Diz o seguinte: é sabido que vemos no mundo de espionagem internacional. Aí está Snowden e Assange, que não me deixam mentir, diz ele. Obama chegou a se desculpar com Dilma acerca da espionagem vazada no Brasil. Teria chegado a hora do Estado brasileiro investir em segurança contra a espionagem e até mesmo em contra-espionagem, talvez? O que você acha, Jéssica? Olha, o problema da espionagem é quando você começa a interferir com a privacidade, né? Então, o que a gente vê nos casos, assim, o que o Snowden mostra que o governo norte-americano ultrapassou e muito o limite de privação, de respeito à privacidade, né? Então, hoje, computadores podem ser acionados remotamente, né? Você, através de câmaras, hoje, isso, na realidade, desde 2000 há muito tempo, né? Que já que o NSA, né? National Security Agency dos Estados Unidos, já faz essa coleta de dados, além de coletar telefonemas e tudo isso. E hoje o governo norte-americano cada vez mais expandindo os sites para reter essa informação, e que agora não, olha, a gente só está mantendo essa informação, não vamos fazer nada com ela, mas ela está aqui, guardada, para o dia aqui. Então, a grande ameaça quando a gente fala de privacidade ou desse tipo de controle é até onde vamos garantir a liberdade e a privacidade dos indivíduos, né? Então, assim, o que mais chocou no caso de Snowden, digamos, os norte-americanos, foi porque, não, agora os norte-americanos estão sendo
espionados. Não é mais, quando era o outro, vamos ouvir a escuta, a conversa de outros nacionais de outros países, aí está tudo bem, mas a partir do momento que aí não, agora estão ouvindo a minha conversa, começa a mudar o tom. Então, por isso que, inclusive na sociedade norte-americana, digamos, os cidadãos começaram a questionar. Não, mas espera aí, agora eu estou sendo, me incomoda porque não é somente a presidente do Brasil que está sendo espionada. Agora eu também, a minha conversa está sendo ouvida e também o que eu estou fazendo dentro de casa pode ser visto. Né? E assim, o que eu coloco no meu Facebook, em mensagem particular, também. Então, na realidade, acho que o que temos que garantir, o movimento de direitos humanos tem que buscar, e a sociedade internacional tem que buscar limites para proteger a privacidade de todos, não só de um nacional, de um país, mas sim de toda a sociedade internacional. Agora, seria uma questão... Eu queria levantar uma questão que Por favor, levante. Neste quadro, o governo brasileiro decide eliminar o software livre da nossa burocracia. Sim, das plataformas governamentais. Se dispõe a comprar a Microsoft pela bagatela de 600 milhões. Quer dizer, quando se sabe que esse material da Microsoft é linha direta. Completamente. Linha direta. Uhum. Linha totalmente monitorado pelo governo americano. Totalmente monitorado. Né? Então, é inacreditável, né, o que o complexo de vira-lata produz na cabeça das pessoas. Mas eu acho, só antes de... A Jéssica chama a atenção para uma questão que me parece importante, é o seguinte. Um dos problemas que nós vamos enfrentar é que o Trump, sem dúvida nenhuma, é contra o multilateralismo. Né? Esse desprezo que ele tem pelas Nações Unidas, outros governantes americanos tiveram. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos há muitos anos com o presidente Bush, estava o presidente Lula, e o Lula mencionou Nações Unidas, e o Bush disse o seguinte: ô Lula, deixa eu te dizer o seguinte, se eu fizer um plebiscito aqui nos Estados Unidos, disse ele, eu não estou dizendo que isso fosse verdade, para saber se nós devemos ficar na ONU ou não, provavelmente a maioria se manifestaria contra sair da ONU. Uhum. Não é uma questão... Quer dizer, esses gestos de maior flexibilidade que o Obama teve com o Irã, com Cuba, agora na última votação da ONU foi um grande sucesso, porque os Estados Unidos se absteve numa moção que condena os Estados Unidos pelo bloqueio econômico a Cuba. Isso aí, adeus. Agora, a gente teria que se preocupar mais com a questão da espionagem sob um governo Trump do que sob um governo Obama, ou, na verdade, a máquina americana, desse ponto de vista, tanto faz um quanto o outro. São autônomos. São autônomas, né? Não daria para a gente imaginar que, por conta de ser um presidente mais conservador ou menos conservador, haveria mais risco sobre isso, né? Eu acho que o discurso é diferente. Essa é a única narrativa, como eles se apresentam. Mas, na prática, é a mesma. Eu acho que Obama sempre, no discurso, sempre foi, vamos fechar Guantánamo, não a tortura, e, enfim, tantos temas, imigração. Ele foi o presidente que mais deportou imigrantes na história. Né? Então, assim, mas o discurso é muito mais bonito. Né? Ele é muito mais simpático, ele é muito mais querido, mas na realidade, então assim, eu acho que a grande diferença quando a gente fala inclusive desse tipo de questão, eu acho que Obama se colocaria como o defensor da liberdade, defensor da privacidade, não diria não, sim, vamos espionar e vamos, não, acho que ele no discurso, na forma dele apresentar o tema, ele se apresenta de forma diferente, que já o Trump é muito mais assertivo, muito mais sem pudores, né, do que ele vai dizer e como ele vai dizer.
Bom, eu preciso fazer o nosso intervalo, mas a gente já volta com esse importantíssimo debate, com essa importantíssima conversa. Não sai daí, até já.